Voltamos aqui com o curso Assistente de Departamento Financeiro. Aula de hoje nós vamos falar sobre... boleto bancário. Boleto bancário, é esse daí. Lembrando sempre que esse curso ele é completo, 100% em videoaula. Além disso, você tem incluso apostila e certificado, ok? Eu me chamo William Nascimento. Alessandro Teles. Vamos começar já falando com você também a segunda dica, que é, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que o curso ele não começa aqui. Volta lá no começo, assiste o primeiro vídeo e vem assistindo todos os outros vídeos para que quando nós explicarmos o que está aqui nessa aula, faça sentido para você, tá bom? Vamos começar? Vamos lá, William. Sobre o boleto bancário, o que é o boleto bancário? De modo geral, assim, dê uma visão assim, a sua visão de experiência, o que é o boleto bancário? Você que é consultor, que conhece muito de empresas, fale aí pra gente. O boleto bancário, William, é o instrumento que o banco utiliza para fazer a cobrança bancária. Sim. Né? É um instrumento de pagamento e de recebimento. Sim. Entre o cedente e o sacado. Beleza. É através do boleto bancário que os clientes eles normalmente fazem pagamentos para empresas que trabalham principalmente com prazo. E aí é importante salientar isso. Normalmente esse boleto bancário ele é gerado, Alessandro, através de prazo de pagamento. Então são empresas que vendem lá com, 7, 14, 21, 30, 60, 90, porque em negociações com empresas, principalmente empresa fornecedor e empresa e alguns clientes, nem sempre o cartão de crédito ele vai se fazer presente. Aí entra a figura do boleto, não é isso? Exatamente. É uma opção de venda a prazo, né, muito utilizado pelas empresas, prestadoras de serviço, não só prestadoras de serviço como empresas comerciais também. Sim. Utilizam muito desse recurso que é o boleto bancário. Geralmente o banco oferece um sistema. Sim. Né? As agências, os bancos oferecem um sistema, você implanta esse sistema na sua empresa, né, para emitir e gerar os boletos. Então, a primeira dica é essa: se você de repente trabalha em uma empresa que tem um sistema, você não precisa ficar se preocupando em confeccionar o boleto. Basta que você se preocupe em saber quais são as informações que o boleto precisa conter para que quando você venha emitir, não venha cometer nenhuma falha. Nós vamos dar aqui todos os campos que um boleto precisa ter. Como a gente gosta sempre de estar embasado no que estamos falando, uma das coisas importantes que você, assistente financeiro, tem que saber é o seguinte, o boleto bancário, o formato dele não é um formato aleatório, é um formato definido pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, não é isso? Perfeito, exatamente. Então vamos lá. Além disso, o boleto ele é sim um título de cobrança pagável. Antigamente se trabalhava muito com duplicata, se trabalhava com fiado, com prego, né? Bota aí no prego. Exato, na caderneta. Bota na caderneta, isso. Então o boleto bancário ele é o fiado formalizado. A gente pode falar isso, não é isso? É a venda a prazo formalizada. E assim, é muito interessante também o boleto como um instrumento de controle. Sim. Né? Você, quando vende a prazo, eu já vi situações, empresas que vende a prazo sem saber a data do vencimento. Se o cliente não sabe a data do vencimento, como é que você vai cobrar? Né? Então, o vencimento fica a critério do cliente. O cliente é que vai dizer. Isso é um erro gravíssimo. Né? Porque não tem como você cobrar se você não estabelece uma data de vencimento. Perfeito. Tá? Então o boleto ele também auxilia esse contas a receber, né? Dessas empresas que vendem fiado, como você falou. Então Sim. Assim, aquele cidadão que vende na caderneta, a minha sugestão é utilizar o boleto bancário para fazer suas cobranças. E hoje em dia está simplificado, porque até pessoa física pode gerar boleto através de alguns bancos digitais, etc e tal, não é assim? Perfeito, perfeito. Você lembrou bem com relação ao banco digital. Muitos empresários, principalmente os pequenos empresários, microempreendedores individuais, que é o de menor porte, legalmente falando, eles reclamam muito
William, com relação aos valores cobrados pelas tarifas bancárias, né? E acabam cometendo um erro crucial, que é utilizar a sua conta pessoa física para movimentar as despesas e receitas da empresa. E isso é uma falha gravíssima na contabilidade. A gente fala aqui do princípio da entidade. O que significa esse princípio da entidade? Primeiro, o que é um princípio? O princípio é o alicerce, é toda uma base. Para você ter ideia, as leis elas são criadas baseadas nos princípios. Sim. Então existe um princípio que diz justamente que não se deve misturar o patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa. Essa confusão patrimonial, quando acontece, gera um descontrole total no financeiro. O cidadão, o empresário, ele nunca vai saber o resultado do seu negócio se assim proceder. Bacana. Agora, Alessandro, antigamente, já aconteceu isso comigo, de eu precisar pagar um boleto de um determinado banco. E alguns anos atrás, os boletos eu sempre pagava com atraso. E toda vez que eu ia pagar um boleto com atraso, eu recebia negativo. O pessoal dizia, não pode mais pagar aqui. Como é que está funcionando hoje em dia isso? Desde o final de 2018, o que acontecia? Se o boleto vencesse, você não conseguia pagar em qualquer agência. Você só conseguia pagar no banco de origem. Sim, o banco que está lá especificado no boleto. Exatamente, né? O banco que está lá no próprio boleto, você identifica facilmente qual é o banco, porque vem destacado. Sim, né? Perfeito. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, os boletos eles são identificados pelo banco. Então, após o vencimento daquele boleto, você só conseguia pagar naquele banco. Você não conseguia pagar em outros bancos. Só que no final do ano de 2018 para cá, em outubro, mais ou menos em outubro para cá, títulos acima de R$100, mesmo após o vencimento, podem ser pagos em qualquer agência, em qualquer banco. Isso é muito importante para você que trabalha na área financeira, pelo seguinte: é muito comum nós recebermos, de repente, nós emitirmos boleto pelo nosso banco. E o cliente, ele pode de repente usava isso como desculpa para gere um novo boleto, Exato. porque eu não pude pagar, né? Então usava isso como artifício e agora já não tem mais esse tipo de preocupação. Exatamente. Okay? Facilita a vida de todo mundo, né? Essa medida da FEBRABAN eu acho que foi uma medida muito interessante. Justamente. Continuando aqui, a gente vai falar sobre alguns elementos que existem no boleto bancário para que a pessoa, o assistente de departamento financeiro fique ligado no que realmente precisa conter. Deixa eu botar aqui na tela para vocês acompanharem. Pronto, vamos lá. Elementos do boleto. Vamos lá, Alessandro. O primeiro elemento é o banco, é a marca do banco. Onde é que normalmente se fica especificado? É na parte superior, não é isso? Exatamente, William. Na parte superior, do lado esquerdo do boleto, você já identifica. No caso em questão aqui, nós estamos trabalhando com o exemplo de um boleto do Banco do Brasil. Bacana. É padrão, esse banco ele está sempre especificado na parte superior, não é isso? Exatamente. Beleza. Depois nós temos o cedente, que é quem irá receber o dinheiro referente a esse boleto, não é isso? Exatamente. O cedente é o nome da empresa, né? É a sua empresa, você empresário que emite o boleto, é quem vai receber aquele crédito, aquele valor que consta no boleto. Pronto. Depois eu tenho sacado, e aí esses termos é muito importante você ficar ligado, porque sacado parece que é quem sacou o dinheiro, porque a gente está acostumado com saque. E na verdade sacado é quem efetua o pagamento. Perfeito. Dando continuidade, nós temos o valor do documento, que aí é o valor referente ao valor que você deverá pagar ou o seu cliente. Isso é importante, ok? Lembrando que esse valor ele pode ser alterado se tiver inclusão de juros, multa, mora, tudo isso.
correto? No próprio corpo do boleto você já especifica a multa e os juros diários, né, pelo atraso. Bacana. E aí com essas informações, quando o sacado efetua o pagamento do boleto fora do prazo do vencimento, ele já vai calcular automaticamente o valor das multas e juros. O próprio caixa do banco, né, ele já calcula automaticamente a multa e juros desse boleto. Agora, Alessandro, tem alguns boletos que a atualização não é feita assim. Por exemplo, se eu atrasar minha fatura do cartão de crédito, a cobrança de juros vem na fatura seguinte. Tem alguns boletos bancários que são gerados dessa forma, para ser cobrado na fatura posterior. Normalmente é quando tem pagamento recorrente, não é isso? Exatamente, são os convênios, né? No caso de cartão de crédito, no caso das contas de energia, sim, nas contas de água, né? Que são boletos, não é isso? Exatamente, são faturas, né? E essas faturas elas funcionam como um boleto, porque você pode efetuar o pagamento através deles. Sim. E os juros e multa cobrado vem na fatura seguinte, no mês seguinte. Certo. Dando continuidade aos dados do boleto, nós temos a data de vencimento, que é a data a qual o cliente deverá pagar. Ali é a data limite. Essa data de vencimento ela serve, na verdade, mais para estabelecer a cobrança de multa e juros do que, de fato, em relação ao prazo, não é isso? E como controle também, se você tem uma obrigação a pagar, essa obrigação ela tem que ter um prazo de vencimento para você fazer o controle, né? Fazer o controle do que a empresa precisa pagar, das obrigações da empresa e também dos valores a receber. Bacana. Né? Que seriam contas a receber, que nós vamos estar falando aqui no decorrer das nossas aulas com relação a esses controles financeiros. Isso, bacana. A gente vai dar uma parada nessa aula aqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre mais informações que o boleto bancário ele precisa ter, os campos mínimos necessários. Vamos avançar também falando um pouco mais sobre o código de barras, o que significa, vamos dar mais detalhes. E além disso, vamos especificar um código que é diferencial. Esse é o código que faz toda a diferença, que é o nosso número. Então nós vamos explicar detalhadamente, então fica com a gente, vai para a próxima aula, tá bom? Porém, antes de você ir, curte, compartilha, classifica esse curso, não deixe essa corrente do bem parar em você. Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Um forte abraço.